Olá, meu amigo, tudo bem? Vamos falar um pouco de direito previdenciário? Meu nome é Eliselton, sou advogado. Hoje nós vamos falar sobre pensão por morte, é isso daí. Direito previdenciário não é só aposentadoria, também trata da morte. Quando o segurado morre, o seu benefício, os seus direitos passam para os seus dependentes. Então, por isso é importante saber os direitos para deixar ali a família bem protegida, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar sobre quem tem direito de receber a pensão por morte, ou seja, quem são os dependentes, e também sobre o valor da pensão, porque teve mudanças significativas. Mas antes eu quero pedir para você se inscreverem no canal, se você não é inscrito, e deixar o joinha. É importante clicar nesse joinha, porque assim o YouTube entende que você gostou, que o assunto é importante, e esse vídeo é indicado então para outras pessoas, e assim o canal vai crescendo. Vamos crescer juntos? É isso daí. E se você também tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários a sua dúvida sobre pensão por morte, que na medida do possível eu vou responder. Tudo bem? Vamos lá? Quem são os dependentes habilitados a receberem a pensão por morte? A lei previdenciária divide em três classes, três grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele que não precisa comprovar que possui a dependência econômica com o segurado que faleceu. Basta ele pertencer ao grupo, ele já tem direito à pensão por morte. Quem são eles? Esposa, marido, ou seja, os cônjuges, e também companheiro e companheira, os companheiros, tá bom? E os filhos, desde que tenham menos de 21 anos ou ainda que tenham mais de 21 anos, se tiverem alguma deficiência grave ou se forem inválidos. Esses são os dependentes da primeira classe. Então, cônjuge, companheiro, filhos até 21 anos que tenham alguma doença grave ou incapacidade, eles recebem a pensão por morte, independente de comprovar se aquele que faleceu contribuía com o sustento deles ou não. Está nessa classe já tem direito, independente aí de comprovar dependência econômica. Algumas dúvidas que surgem neste assunto. O companheiro. Como que o companheiro comprova que vivia junto? Porque não tem documento, não tem a certidão de companheiro, né? Sabe que é possível, viu? Enquanto estão vivos, são companheiros fazerem um contrato de convivência. Isso é válido e é importante para comprovar depois que é dependente. Mas e se não tiver? Como comprova que são companheiros? Você vai ter que reunir alguns documentos que demonstram que vocês moravam na mesma casa. São comprovantes de residência em nome dos dois, que aí mostra que o endereço é comum. Correspondência bancária, correspondência de telefone, qualquer tipo de correspondência. Também conta bancária, se tiver conta bancária conjunta, títulos de clube associativo, né, onde você indica lá que a sua companheira como dependente, convênio médico, se o companheiro ou a companheira estiver lá no convênio, sabe, qualquer documento que indique que vocês eram companheiros serve como prova. Se o INSS negar esse pedido de pensão, você pode entrar com uma ação judicial e acrescentar testemunhas, porque você vai conseguir exercer o seu direito e receber a pensão por morte. Tá bom? Uma outra dúvida que surge. E a esposa divorciada pode receber pensão por morte? O que você acha? A mulher divorciada, separada judicialmente, tem direito de receber a pensão no caso do ex-marido falecer? Pense bem aí. A regra geral é não, porque não há mais convívio comum, tá bom? Não há mais dependência mútua. Estão divorciados. Mas tem uma exceção e você deve ficar atento. A exceção é se a mulher recebia pensão alimentícia. Há casos em que no divórcio, a mulher, por muitas vezes não trabalhar, por a condição financeira do marido ser muito superior, ela pode receber a pensão alimentícia do marido. Então, nesses casos, se o ex-marido falecer, se quando ele faleceu, se ele pagava pensão alimentícia, a ex-esposa tem direito de receber a pensão por morte. Fique atento que você pode ter direito. A lei também equipara a filho o enteado e o menor tutelado. Quem é o enteado? O enteado é aquele menino, aquela menina, o menor, que ele é filho de um dos cônjuges, não é filho dos dois. Imagine que a esposa teve um relacionamento anterior e ela entra num novo relacionamento já tendo um filho.
Esse é o enteado do marido, tá bom? No caso, falecendo o marido, o menor enteado é comparado a filho, tá bom? É equiparado a filho. E tem também o menor tutelado. O que é o menor tutelado? É aquele que os pais perderam o poder familiar e ele está sob a proteção de uma nova família. Esse também é equiparado a filho para fins previdenciários. Mas e aquele que está somente sob a guarda? Fique muito atento, é comum avô, avó colocarem o netinho sob a guarda e aquele que está sob guarda não recebe pensão, é pensão por morte com base na lei. A lei diz isso, mas eu quero te dizer que convém a briga, convém entrar com a ação judicial para tentar receber essa pensão por morte. Por quê? Muito embora seja diferente o menor enteado e o menor tutelado daquele que tem guarda, o menor sob a guarda, na prática, o menor é quem está desassistido. Muito embora os pais daquele menor sob guarda, os pais não tenham perdido o poder familiar ainda ali judicialmente, muitas vezes os pais estão desaparecidos, os pais são dependentes químicos, têm problema mental e eles são completamente ausentes na vida do filho. E agora aquela criança vai ficar desamparada porque aquele protetor que tinha guarda já não tem mais, faleceu. Então convém entrar com ação judicial e tentar a equiparação do menor sob guarda, mostrando que de fato ele é igual o menor tutelado, tá bom? Convém esse caminho judicial. Nós vimos então a primeira classe que não precisa comprovar dependência econômica. Companheiros, marido e mulher, filhos até 21 anos ou filhos inválidos com mais de 21 anos. Agora, a segunda classe, se não tiver nenhum da primeira classe, não tem filhos, não tem marido, não tem companheiro, não tem nada. Qual é a segunda classe? Os pais. Os pais podem receber pensão por morte. A diferença é que, a partir desse momento, os pais devem comprovar a dependência. A primeira classe não precisava. A partir da segunda classe, é necessário comprovar dependência. Como faz isso? Lá, os pais vão ter que demonstrar, olha, meu filho trabalhava, ele contribuía para a casa, ele pagava aluguel, ele contribuía com a compra do mês. Você vai fazer essa prova por meio de testemunhas, por meio de documentos, e os pais podem receber a pensão por morte do filho. A terceira classe é o irmão. O irmão que tiver menos de 21 anos também tem direito a receber a pensão por morte no caso de falecimento do irmão mais velho. Mas lembre-se daquela regrinha, tem que comprovar dependência econômica, tem que comprovar que moravam na mesma casa, que o irmão mais velho falecido contribuía para o sustento do irmão mais novo, e ele tem que ter menos de 21 anos. Pode receber a pensão ainda que tenha mais de 21 anos, se tiver invalidez, ou alguma doença grave, ou alguma deficiência mental. Aí nesses casos, um irmão pode receber a pensão além dos 21 anos, enquanto ele for vivo, enquanto permanecer a invalidez. Quanto ao valor do benefício, a legislação previdenciária também trouxe mudanças significativas com a reforma da Previdência. Antes da reforma, a pensão por morte era 100% do salário de benefício. E esse salário de benefício era encontrado da seguinte maneira: fazia-se um cálculo de 80% das maiores contribuições. Então se excluíam 20% das menores, dava um valor um pouco melhor. Agora a legislação mudou. Você faz o cálculo sobre 100% das contribuições, então não excluem as menores. Até mesmo aquelas pequenas contribuições que tinham, elas incluem no cálculo que faz a média diminuir. Então aí já houve uma diminuição no valor da pensão. Mas teve mais uma ainda, que é o seguinte: hoje ninguém recebe mais 100%. Ninguém mais pode receber 100% da pensão. Ela é calculada da seguinte maneira: o valor da pensão é 50% do salário de benefício, acrescido de 10% por dependente. Então imagine que só um casal, o marido faleceu, não tinham filhos, vai calcular o valor do salário de benefício, 50% mais 10% por dependente, a esposa vai receber 60% do salário de benefício ou 60% do valor que o falecido recebia se já fosse aposentado. Agora, é 50% mais 10% por dependente. Imagine essa mesma hipótese, mas esta mulher tem 4 filhos. Então é 50% mais 10% para ela, 60%, mais 10% para cada filho, alcança o valor de 100%.
Olha só, para receber 100% tem que ter 4 filhos. E quando esses filhos forem atingindo a maioridade, que para a legislação previdenciária são os 21 anos, atingiu 21 anos, deixa de ser dependente, a cota dele de 10% sai e o valor cai para 90%. Outro atingiu 21 anos, cai para 80%. E assim até ficar somente a esposa, exceto se algum desses filhos for inválido. Aí ele vai ser sempre dependente, sempre recebedor dessa pensão, enquanto permanecer esta incapacidade. Talvez você deve estar pensando, eu já recebo pensão por morte. Será que eu vou sofrer algum prejuízo? Fique tranquilo. Se você já recebe a pensão por morte antes da reforma da Previdência, esse benefício vai continuar intacto. Olha, agora, se o segurado faleceu também antes da reforma da Previdência e até hoje você não exerceu o seu direito, você pode exercer o direito com base também na legislação anterior. Esse é o chamado direito adquirido, tá bom? Eu vou fazer mais um vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, porque nós vamos responder perguntas importantes, como por exemplo, é possível acumular mais de uma pensão por morte? Eu vou te mostrar que sim, é possível. Não perca, se inscreva no canal, ative os sininhos aí que logo esse vídeo vai chegar para você. Um grande abraço.